Você já sentiu aquela dor profunda de ser traído por alguém que ama incondicionalmente? Aquele sentimento de vazio no estômago quando descobre que foi usado, manipulado e depois descartado como se não significasse nada? Foi exatamente assim que me senti naquela manhã de domingo, quando abri meu Instagram e deparei com as fotos do casamento da minha única filha. O mesmo casamento que eu havia pago integralmente, sacrificando minhas economias de uma vida inteira para dar a ela o dia perfeito que sempre sonhou. As imagens mostravam sorrisos, abraços, brindando com champanhe, dançando sob luzes cintilantes. Uma celebração completa à qual eu nunca fui convidada. O vestido branco que custou 3 meses do meu salário brilhava nas fotos enquanto meu coração se despedaçava em milhares de fragmentos. Como poderia minha própria filha, a menina que carreguei no ventre por 9 meses, que embalei durante noites insones, que apoiei em cada passo da vida, me excluir do momento mais importante de sua existência, usando meu dinheiro para financiar minha própria rejeição? Conforme deslizava pelas imagens, cada sorriso era uma facada, cada abraço era um golpe, cada comentário festivo era um lembrete de que eu havia sido deliberadamente apagada dessa história. Mas o que ninguém poderia imaginar é que essa descoberta devastadora acabaria me levando por um caminho inesperado de libertação e autodescoberta, transformando a maior dor da minha vida na oportunidade que eu jamais tive coragem de abraçar. Meu nome é Beatriz, tenho 54 anos e sempre dediquei minha vida a ser a melhor mãe possível para minha filha Júlia. Quando Ricardo, meu marido, nos abandonou para viver com sua secretária 15 anos mais jovem, Júlia tinha apenas 8 anos. Naquela época, jurei para mim mesma que faria de tudo para que minha filha não sentisse a falta do pai ausente, que compensaria aquele vazio com dobro de amor, dedicação e sacrifícios. Trabalhei em 2 empregos durante anos, muitas vezes chegando exausta em casa apenas para ajudá-la com o dever de escola, preparar seu jantar favorito ou simplesmente ouvir sobre seu dia. Guardei cada centavo possível para sua educação, recusando pequenos luxos para mim mesma para poder proporcionar a ela aulas de balé, viagens escolares, roupas de marca que as amigas usavam. À medida que Júlia crescia, notei mudanças sutis em seu comportamento. A menina doce que costumava me receber com abraços calorosos quando chegava da escola foi dando lugar a uma adolescente distante e, por vezes, abertamente hostil. Atribuí isso aos hormônios, à pressão dos estudos, à ausência do pai que, apesar de pagar a pensão regularmente, raramente estava presente em momentos importantes. Disse a mim mesma que era apenas uma fase, que eventualmente voltaríamos a ter aquela conexão especial que sempre tivemos. Quando Júlia foi aceita na universidade de seus sonhos para estudar direito, senti um misto de orgulho avassalador e tristeza contida. Ela se mudaria para outra cidade, e minha casa, que sempre foi preenchida com sua energia vibrante, ficaria vazia. Nos meses que antecederam sua partida, tentei criar memórias, momentos especiais que pudéssemos guardar durante a separação. Mas Júlia parecia cada vez mais impaciente com minhas tentativas, sempre ocupada demais com os amigos, com os preparativos, sempre com um pé já fora de casa. Os anos universitários passaram como um borrão de visitas escassas, ligações cada vez mais breves e mensagens respondidas, com atraso. Júlia voltava para casa nos feriados, mas parecia mais uma hóspede do que a filha que cresceu ali. Falava animadamente sobre seus professores, colegas, festas e estágios, mas pouco perguntava sobre minha vida. Quando tentava me aproximar, era gentilmente, às vezes não tão gentilmente, afastada, sempre com uma desculpa na ponta da língua. Muito trabalho acadêmico, compromissos com amigos, sono para recuperar. Foi no último ano de faculdade que Júlia nos apresentou Guilherme, seu namorado. Alto, de boa aparência, filho de um importante desembargador e com um futuro promissor em um dos maiores escritórios de advocacia da capital. Ele era encantador nas raras vezes em que nos encontramos, sempre trazendo presentes caros, elogiando minha comida, mostrando interesse em minhas histórias, mas havia algo nele que me causava uma inquietação inexplicável, talvez a forma como seus sorrisos nunca pareciam alcançar os olhos,
ou como ele sutilmente direcionava cada conversa de volta. A si mesmo. Ricardo, que havia se reconciliado com Júlia durante seus anos universitários, estava encantado com o genro. Os dois homens se davam extraordinariamente bem, discutindo política, esportes e negócios como velhos amigos. Guilherme frequentemente mencionava o quanto admirava Ricardo por ter construído seu próprio negócio do zero, algo que ele também pretendia fazer um dia. Meu ex-marido, sedento por essa admiração masculina, convidava Guilherme para jogos de golfe, jantares e até viagens de pesca. Era como se finalmente tivesse encontrado o filho que nunca teve. 6 meses após a formatura de Júlia, recebi uma ligação que mudaria completamente minha vida. Ela e Guilherme estavam noivos. Tentei conter minha surpresa e expressar alegria sincera, mas minha filha pareceu notar minha hesitação. "Por que você não consegue simplesmente ficar feliz por mim?" Ela perguntou com aquela nota de acusação que se tornara familiar em sua voz ao longo dos anos. "Estou feliz, querida", respondi rapidamente. Só fiquei surpresa com a rapidez. "Vocês se conhecem há pouco tempo e são tão jovens." "Mamãe, tenho 23 anos. Sei exatamente o que quero. Guilherme é perfeito para mim. Ele tem ambição, vem de uma boa família e vamos construir algo incrível juntos. Não é como se eu estivesse repetindo seus erros." Suas palavras me atingiram como um tapa. Engoli a mágoa e forcei um sorriso, mesmo pelo telefone. "Então me conte tudo. Vocês já pensaram em data? Local?" O que se seguiu foi uma avalanche de planos grandiosos. Júlia queria um casamento espetacular, digno de revista, em uma vinícola exclusiva. Falava em centenas de convidados, decoração elaborada, banda ao vivo, buffet gourmet, vestido de estilista famoso. Meu coração apertou enquanto os números se acumulavam em minha mente. Como eu poderia proporcionar tudo aquilo? Quando finalmente criei coragem para mencionar o orçamento, Júlia ficou visivelmente irritada. "Sabia que você faria isso, transformar meu sonho em uma questão de dinheiro." "É o dia mais importante da minha vida, mamãe. Achei que você finalmente faria algo sem calcular cada centavo." "Não é isso", tentei explicar. "É que esse tipo de casamento está muito acima das minhas possibilidades. Talvez possamos encontrar alternativas mais..." "Os pais de Guilherme vão contribuir com uma parte", ela interrompeu. "E papai já se ofereceu para pagar a lua de mel inteira. Você só precisa cobrir o restante. Se você realmente se importasse com minha felicidade, encontraria um jeito." E assim começou o processo exaustivo de organizar e, principalmente, financiar o casamento dos sonhos de Júlia. Retirei dinheiro das minhas economias para a aposentadoria, fiz um empréstimo no banco, vendi o carro que havia comprado há apenas 2 anos e o substituí por um modelo bem mais antigo. Cada mês, à medida que novas despesas surgiam, sentia meu futuro financeiro se tornando mais precário, mas continuava me dizendo que valia a pena. Era o casamento da minha única filha, um dia que jamais se repetiria. Estranhamente, mesmo financiando quase tudo, meu envolvimento nas decisões era mínimo. Júlia consultava a mãe de Guilherme para praticamente tudo, desde a escolha do cardápio até as cores das flores. Quando sugeri acompanhá-la para escolher o vestido, ela disse que já tinha ido com a futura sogra e algumas amigas. Quando perguntei sobre meu traje como mãe da noiva, recebi apenas um vago "escolha algo discreto, de preferência em tons pastéis." 3 meses antes da data marcada, Júlia e Guilherme vieram jantar em minha casa. Foi um dos raros momentos em que minha filha parecia genuinamente feliz em estar ali. Ela falava animadamente sobre os preparativos finais, sobre como tudo estava ficando perfeito. Guilherme, sempre charmoso, elogiava minha comida enquanto mantinha um braço possessivo ao redor de minha filha. "Sabe, Beatriz", ele disse em determinado momento, enquanto Júlia estava no banheiro, "você realmente criou uma filha incrível. Ela é tão determinada, tão focada. Sabe exatamente o que quer." Sorri, sentindo um misto de orgulho e melancolia. "Sim, sempre foi assim desde pequena, teimosa como o pai." Ele riu, tomando mais um gole de vinho. "Bem, o importante é que agora ela terá tudo o que merece. Pretendo dar a ela a vida que ela sempre sonhou." Algo na forma como ele disse aquilo me causou um arrepio.
mas afastei a sensação. Estava sendo paranoica, procurando problemas onde não existiam. Quando o assunto da cerimônia surgiu novamente, mencionei que ainda não havia recebido informações sobre o ensaio. Na verdade, mamãe, Júlia disse, retornando à mesa, decidimos fazer algo mais íntimo para o ensaio. Só os padrinhos, os pais de Guilherme e papai, que vai me levar ao altar. Senti como se o ar tivesse sido sugado de meus pulmões. Ricardo, que havia estado ausente durante a maior parte da vida dela, que nunca foi aos recitais de balé, às reuniões escolares, que perdia aniversários porque estava ocupado demais, seria quem a levaria ao altar. Não eu que havia sido mãe e pai durante todos aqueles anos. Mas eu comecei, sem saber como expressar a profunda mágoa que sentia. É tradição, mamãe, Júlia interrompeu com impaciência. O pai leva a filha ao altar. Todo mundo faz assim. Claro, consegui dizer finalmente, forçando um sorriso. Entendo. O resto da noite passou em um borrão de conversas superficiais e planos para o futuro. Quando eles finalmente foram embora, desmoronei no sofá, sentindo uma exaustão que não era apenas física. Algo estava profundamente errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. Nas semanas seguintes, notei que Júlia respondia cada vez menos às minhas mensagens e ligações. Quando conseguia falar com ela, as conversas eram breves e apressadas. Sempre havia um detalhe de última hora para resolver, uma crise com o buffet ou com as flores. Tentava oferecer ajuda, mas era invariavelmente dispensada. 2 semanas antes da data marcada, recebi um e-mail da assessora de eventos contratada para o casamento. Havia surgido um problema com o pagamento final do local da cerimônia. O depósito precisava ser feito imediatamente ou perderiam a reserva. Era uma quantia considerável, mais do que eu havia previsto gastar, mas transferi o valor na mesma hora. Tentei contatar Júlia para informá-la, mas minhas chamadas foram para a caixa postal. Nos dias seguintes começaram a chegar mensagens similares. Um problema com o buffet, um ajuste de última hora no vestido, uma alteração na decoração que exigia materiais adicionais. Cada mensagem trazia uma nova despesa, e cada vez que eu tentava discutir isso com minha filha, ela estava inacessível. Cheguei a pensar que estava sendo vítima de algum golpe, mas todos os contatos vinham dos fornecedores legítimos que havíamos contratado meses antes. Na semana do casamento, finalmente consegui falar com Júlia. Ela parecia estressada e distante. Oi, mãe, estou com pressa. O que foi? Queria confirmar alguns detalhes, respondi, tentando manter a voz calma. Tenho recebido vários pedidos de pagamentos extras e... Sim, são todos legítimos, ela interrompeu. Houve alguns imprevistos, mas Guilherme e eu decidimos que valia a pena o investimento adicional para que tudo fique perfeito. Entendo, mas gostaria de ter sido consultada antes. Afinal, sou eu quem está... Mãe. Ela suspirou pesadamente. Não temos tempo para isso agora. Confia em mim, está bem? É só dinheiro e você sempre disse que faria qualquer coisa pela minha felicidade. Aquelas palavras me atingiram duramente. É só dinheiro. Para ela, que nunca teve que se preocupar com contas, que sempre teve tudo providenciado, talvez fosse realmente só dinheiro. Para mim, eram anos de trabalho duro, sacrifícios diários, sonhos adiados. Certo, Júlia. Confio em você, respondi, sentindo uma fadiga que ia além do físico. Ótimo. Olha, preciso desligar. Te vejo na sexta para o ensaio, certo? Claro, respondi automaticamente, ainda que não tivesse recebido nenhum detalhe sobre horário ou local. Ela desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Fiquei olhando para o telefone mudo, com uma sensação crescente de que algo estava terrivelmente errado. Vou pausar nossa história por um momento porque sei que muitos de vocês já sentiram essa dor profunda de dar tudo por alguém e mesmo assim se sentir invisível, especialmente quando se trata de nossos próprios filhos. Aquela sensação de que não importa o quanto nos sacrifiquemos, nunca é o suficiente para receber o mesmo amor e consideração de volta. Você já passou por momentos em que se sentiu usado por pessoas próximas, especialmente aquelas que você mais ama? Por favor, compartilhe nos comentários. Pode começar com algo simples como:
Eu me senti invisível quando... Ou, aprendi a estabelecer limites quando... Saiba que cada comentário seu não apenas alivia um pouco dessa dor silenciosa, mas também mostra para outras pessoas que elas não estão sozinhas nessa experiência tão comum, mas raramente discutida. Às vezes, saber que outros passaram por situações semelhantes é o primeiro passo para curar feridas profundas de rejeição familiar. Agora, vamos continuar nossa história e descobrir o que aconteceu quando a verdade finalmente veio à tona. Naquela sexta-feira, me arrumei com cuidado especial. Escolhi um vestido elegante, fiz o cabelo e a maquiagem e dirigi até o local onde imaginei que seria o ensaio. Não havia recebido nenhuma confirmação de Júlia, mas supus que seria na mesma vinícola onde aconteceria a cerimônia. Cheguei meia hora antes do horário que imaginei ser o correto, ansiosa, mas tentando manter a calma. O local estava estranhamente silencioso. Apenas alguns funcionários circulavam, preparando o espaço para algum evento. Aproximei-me de uma jovem que parecia ser da equipe administrativa. Boa tarde, sou Beatriz Campos, mãe da noiva. Estou aqui para o ensaio do casamento de Júlia e Guilherme. A jovem me olhou com expressão confusa, consultou rapidamente seu tablet e respondeu: Senhora Campos, não temos nenhum ensaio agendado para hoje. O casamento de Júlia e Guilherme está marcado para amanhã, às 16 horas. Sim, eu sei que a cerimônia é amanhã, expliquei pacientemente. Estou falando do ensaio que deveria acontecer hoje. Ela verificou novamente e balançou a cabeça. Sinto muito, mas não há nada programado para hoje. O ensaio aconteceu anteontem. Senti meu coração acelerar. Como assim anteontem? Não recebi nenhum aviso sobre isso. A funcionária parecia genuinamente constrangida. Não sei o que dizer, senhora. Segundo nossos registros, o ensaio foi realizado na quarta-feira à tarde. Tivemos cerca de 20 pessoas aqui, incluindo os noivos e os pais. Os pais? Repeti, sentindo a boca seca. Sim, ambas as famílias estavam presentes. Foi um evento pequeno, apenas padrinhos e familiares próximos. Murmurei um agradecimento e voltei para meu carro, as pernas tremendo tanto que mal conseguia andar. Tentei ligar para Júlia repetidamente, mas todas as chamadas foram diretamente para a caixa postal. Enviei mensagens que ficaram sem resposta. Finalmente, em desespero, liguei para Ricardo. Para minha surpresa, ele atendeu no primeiro toque. Antes que eu pudesse explicar a situação, ele começou a falar animadamente. Bia, estava mesmo pensando em te ligar. O ensaio foi incrível. Você acredita que consegui não tropeçar nas palavras? Estou tão nervoso com essa coisa de levar nossa menina ao altar. Mas o celebrante disse que fui muito bem. Júlia, estava radiante, você precisava ver. Cada palavra era como uma faca em meu coração. Você estava lá, consegui dizer finalmente. No ensaio. Claro que sim. Todos estávamos. A família de Guilherme, os padrinhos. Por que ninguém me avisou? Minha voz falhou. Houve um momento de silêncio desconfortável. Como assim? Ricardo soava genuinamente confuso. Júlia nos avisou semanas atrás. Disse que ia te mandar a programação completa. Bem, ela não mandou. Respondi, lutando contra as lágrimas. Não recebi absolutamente nada. Outro silêncio, mais longo desta vez. Olha, deve ter havido algum mal-entendido, Ricardo disse finalmente, sua voz agora cautelosa. Tenho certeza que Júlia não faria isso de propósito. Você conhece nossa filha? Ela anda tão sobrecarregada com todos esses preparativos. Nossa filha, repeti amargamente. A mesma filha que você mal viu crescer. A filha que eu criei praticamente sozinha enquanto você construía seu império e sua nova família. Isso não é justo, Beatriz. Ele parecia realmente magoado. Paguei todas as pensões em dia, sempre mantive contato... Contato? Dei uma risada sem humor. Você chama de contato aparecer em alguns aniversários com presentes caros? Comparecer a uma ou outra apresentação escolar quando conseguia encaixar em sua agenda? Enquanto isso, eu estava lá todos os dias. Todos os dias, Ricardo. Olha, ele suspirou, claramente desconfortável. Não acho que este seja o momento para discutirmos o passado.
Amanhã é o casamento da nossa filha. Por que não? Conversamos com ela agora mesmo e esclarecemos esse mal-entendido sobre o ensaio. Já tentei falar com ela. Não atende minhas ligações, não responde minhas mensagens. Estranho, ele comentou. Falei com ela há menos de 1 hora. Estava indo para um almoço com as madrinhas. Aquilo foi a gota d'água. Desliguei sem me despedir e fiquei sentada no carro, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Não era apenas um esquecimento ou um mal-entendido. Era deliberado. Minha filha estava me evitando, ativamente, excluindo-me propositalmente de momentos importantes enquanto continuava a aceitar meu dinheiro para financiar o evento. Dirigi de volta para casa em um estado de torpor emocional. Ao chegar, peguei uma garrafa de vinho que estava guardando para uma ocasião especial, enchi uma taça generosa e me sentei no sofá. Abri o Instagram mecanicamente, apenas para me distrair do turbilhão de pensamentos dolorosos, e foi então que vi. A primeira foto mostrava Júlia e Guilherme sorridentes, brindando com taças de champanhe. A legenda dizia: oficialmente, senhor e senhora Meirelles, Hearts, noivos para sempre. A data da postagem, 2 dias atrás. Meu cérebro se recusava a processar o que estava vendo. Deslizei para a próxima foto. Júlia em um vestido branco simples, mas elegante. Muito diferente do vestido de princesa caríssimo que eu havia pago. Guilherme em um terno azul marinho. Os dois assinando papéis diante de um juiz de paz. Foto após foto revelava uma cerimônia íntima com cerca de 20 convidados em um restaurante charmoso à beira-mar. Ricardo estava lá, radiante, levando Júlia por um corredor improvisado. A mãe de Guilherme secando lágrimas discretas. Os padrinhos jogando pétalas de rosa sobre os noivos. Uma pequena recepção com mesas decoradas com simplicidade e bom gosto. A última foto da série mostrava todos os convidados reunidos, sorrisos largos, taças erguidas em um brinde coletivo. Uma família unida celebrando o amor. Todos, exceto eu. Com dedos trêmulos, abri a caixa de mensagens e escrevi para Júlia. Acabei de ver as fotos do seu casamento no Instagram. Por quê? Enviei antes que pudesse mudar de ideia. Para minha surpresa, a resposta veio quase imediatamente. Não era como deveríamos ter te contado. Sinto muito que você tenha descoberto assim. Não era como deveriam ter me contado? Minha mente girava, incapaz de compreender. Contado o quê exatamente? Que o casamento pelo qual eu estava pagando já havia acontecido? Que eu havia sido deliberadamente excluída da cerimônia? Por favor, me explique o que está acontecendo. Escrevi, sentindo-me estranhamente calma apesar do caos emocional. 3 pontos pulsaram na tela por vários minutos, como se ela estivesse escrevendo, apagando e reescrevendo sua resposta. Finalmente. Podemos conversar pessoalmente? Vou passar aí em meia hora. Quando a campainha tocou 45 minutos depois, eu já havia passado por um ciclo completo de emoções. Choque, raiva, tristeza profunda e, finalmente, uma estranha sensação de clareza, como se estivesse observando a situação de fora. Júlia estava sozinha, sem Guilherme. Parecia nervosa, mas determinada. Não a convidei para entrar. Simplesmente abri a porta e esperei que falasse. Eu sei que você deve estar magoada. Ela começou. Magoada? Repeti, minha voz surpreendentemente firme. Magoada é o que sentimos quando alguém esquece nosso aniversário ou faz um comentário insensível. O que estou sentindo não tem nome, Júlia. Ela teve a decência de parecer envergonhada, baixando os olhos por um momento. Nunca quisemos te machucar, mamãe. Foi tudo complicado. Por que não tenta me explicar essa complicação? Cruzei os braços, mantendo-me firme. Júlia respirou fundo. Guilherme e eu decidimos que não queríamos um casamento grande e extravagante. Nunca quisemos. Toda aquela ostentação, centenas de convidados que mal conhecemos, foi ideia da mãe dele, na verdade. E quando você se empolgou também, ficou difícil dizer não. Eu me empolguei? Repeti, incrédula. Júlia, você veio até mim falando sobre vinícolas exclusivas e vestidos de estilistas. Eu apenas tentei realizar o que você dizia querer.
Ela balançou a cabeça como se eu estivesse entendendo tudo errado. Você sempre quis me dar o que não teve, mamãe. Desde que me lembro, você falava sobre como seu casamento com papai foi simples demais, como você mal teve uma lua de mel, como queria que tudo fosse diferente para mim. Senti como se tivesse levado um soco. Era verdade que, ao longo dos anos, havia compartilhado com Júlia algumas frustrações sobre meu próprio casamento apressado com Ricardo, mas nunca imaginei que ela interpretaria isso como uma pressão para realizar meus sonhos não realizados. Então, o que exatamente aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma. Há 3 meses, quando percebemos que tudo estava ficando fora de controle, decidimos fazer algo só nosso. Algo significativo, sem todo esse circo. Conseguimos agendar uma data no cartório e organizamos uma pequena celebração depois, apenas com as pessoas mais próximas. As pessoas mais próximas, repeti, a dor voltando com força total. E eu não estava incluída nessa categoria. Não era assim, mamãe. Júlia parecia genuinamente angustiada agora. Sabíamos que você ficaria devastada. Que se sentiria traída depois de todo o dinheiro que investiu no casamento oficial. E isso não lhe pareceu errado? Aceitar meu dinheiro para um evento que você sabia que não aconteceria como planejado? Um evento do qual você deliberadamente me excluiu? Foi aí que Guilherme apareceu. Devia estar esperando no carro e, de alguma forma, sentiu que precisava intervir. Entrou sem bater, sem ser convidado, e imediatamente assumiu o controle da situação. Beatriz, ele começou, usando aquele tom condescendente que sempre me incomodou. Sei que parece terrível visto de fora. Mas precisamos que você entenda que nunca tivemos a intenção de magoá-la. Não? Retruquei, sentindo a raiva crescer. Qual era a intenção, então? Me fazer pagar por um casamento enquanto realizavam outro em segredo? Me excluir deliberadamente da vida da minha filha? Qual parte disso não deveria me magoar? A cerimônia de amanhã ainda vai acontecer, ele explicou pacientemente, como se estivesse falando com uma criança. Será exatamente como planejamos. Todos os convidados virão. Todas as despesas que você cobriu serão honradas. A única diferença é que, legalmente, já estamos casados. E isso deveria me fazer sentir melhor? Que a cerimônia pela qual sacrifiquei minhas economias é basicamente uma encenação? Júlia, que até então observava a nossa interação em silêncio, finalmente falou. Mamãe, sei que parece terrível, mas fizemos isso por razões práticas também. Guilherme recebeu uma proposta de emprego em Londres. Precisamos estar casados oficialmente para facilitar meu visto de acompanhante. Tudo aconteceu muito rápido, e não queríamos arruinar os planos do casamento que você tanto queria. Londres? Senti como se estivesse vivendo em uma realidade alternativa. Quando vocês decidiram isso? Quando planejavam me contar? Guilherme tomou a palavra novamente. É uma oportunidade única, Beatriz. Um escritório internacional de primeira linha. Não podíamos recusar. Notei que ele dizia, não podíamos, como se a decisão tivesse sido conjunta, quando ficava cada vez mais claro que Júlia simplesmente seguia sua liderança. E quanto à cerimônia de amanhã? Perguntei, tentando organizar meus pensamentos. O que exatamente vocês esperam de mim? Que você compareça, é claro, Júlia respondeu prontamente. Que celebre conosco como planejado. Ninguém além de nós e dos padrinhos sabe sobre o casamento civil. Para todos os efeitos, amanhã será o dia do nosso casamento. Eu ri, um som amargo que nem eu mesma reconheci. Vocês realmente acham que posso simplesmente aparecer, sorrir e fingir que não fui enganada e excluída do verdadeiro casamento da minha filha? Que posso fazer parte dessa farsa? Não é uma farsa, mamãe. Júlia protestou, parecendo genuinamente magoada. Amanhã ainda será especial. Só não será a primeira vez que dizemos sim. Guilherme deu um passo à frente, assumindo sua postura mais conciliadora. Beatriz, sei que é difícil processar tudo isso agora. Mas pense em Júlia. Pense nos convidados que virão de longe, nos fornecedores que já foram pagos. Seria uma pena desperdiçar tudo isso por causa de um mal entendido. Mal entendido? Repeti,
incrédula. É assim que você classifica mentir deliberadamente, excluir a mãe da noiva do verdadeiro casamento e, ainda por cima, usar o dinheiro dela para financiar uma cerimônia falsa? Júlia começou a chorar, grandes lágrimas escorrendo por suas bochechas perfeitas. Nunca quis te magoar, mamãe. Por favor, entenda. Estávamos tentando agradar a todos. A mãe de Guilherme queria o grande evento. Você parecia tão empolgada com todos os detalhes. Ficamos presos no meio, tentando fazer todos felizes. Todos, exceto você mesma? Perguntei mais suavemente, sentindo uma tristeza profunda substituir a raiva. É isso que o casamento significa para você, Júlia? Agradar aos outros às custas da sua própria felicidade? Ela me olhou surpresa, como se essa pergunta nunca tivesse lhe ocorrido. Foi nesse momento que percebi o que realmente estava acontecendo. Minha filha, que eu criara para ser forte e independente, estava perdida em um relacionamento onde suas necessidades vinham sempre em segundo lugar. Guilherme, com seu charme calculado e ambição implacável, não era o parceiro amoroso que eu imaginava para ela, mas alguém que a via como um acessório para seus próprios planos. Senti uma calma estranha me envolver, uma clareza que não sentia há anos. Não vou à cerimônia amanhã, declarei simplesmente. Mamãe, por favor, Júlia implorou. Guilherme assumiu uma expressão dura que revelava sua verdadeira natureza. E quanto ao dinheiro que você investiu? Vai simplesmente jogar tudo fora? O dinheiro já foi, respondi tranquilamente. Considere o meu presente de casamento. Mas não, posso e não vou participar de uma encenação. Você está sendo irracional, ele argumentou, sua máscara de genro perfeito completamente abandonada. Pense no que as pessoas vão dizer quando a mãe da noiva não aparecer. Deixe-as falar, respondi. Talvez você possa dizer que tive um imprevisto de última hora. Vocês parecem ter talento para criar histórias convincentes. Júlia, que havia observado nossa troca em silêncio, finalmente falou. Se você não for, eu nunca vou te perdoar. Você sempre disse que faria qualquer coisa pela minha felicidade. Era mentira? Suas palavras me atingiram como um raio, mas permaneci firme. Faria e fiz qualquer coisa pela sua verdadeira felicidade, Júlia. Não por essa versão distorcida que você e Guilherme criaram. Não vou abrir mão da minha dignidade para manter as aparências. Se isso significa perder seu amor, então talvez ele nunca tenha sido realmente meu para começar. Guilherme pegou Júlia pelo braço, já a guiando para a porta. Vamos embora. Ela claramente não. Está em condições de ter uma conversa racional agora. Antes que saíssem, olhei nos olhos da minha filha uma última vez. Quando você estiver pronta para uma relação verdadeira, baseada em respeito e honestidade, estarei aqui. Sempre. A porta fechou e fiquei sozinha com o peso das minhas decisões. Chorei por horas, liberando anos de dor reprimida, de sacrifícios não reconhecidos, de amor dado sem reservas e nunca verdadeiramente retribuído. Mas, em meio às lágrimas, senti algo inesperado, crescendo, uma sensação de libertação. Na manhã seguinte, o dia do casamento, acordei com uma clareza que não sentia há décadas. Em vez de mergulhar na tristeza, fiz algo que nunca havia feito. Reservei uma passagem de avião. Destino: Portugal, terra dos meus avós. Um lugar que sempre sonhei conhecer, mas nunca tive coragem ou recursos para visitar. Usei o cartão de crédito sem pensar duas vezes, sabendo que aquele gesto representava uma declaração de independência. Enquanto arrumava uma mala, pequena, meu telefone tocou incessantemente. Ricardo, a mãe de Guilherme, alguns amigos convidados para a cerimônia. Ignorei a todos. Esta era minha vez de priorizar meus próprios desejos, minhas próprias necessidades. No aeroporto, antes de embarcar, postei uma única foto no Instagram. Eu, sorrindo genuinamente com meu passaporte e bilhete de avião. A legenda dizia: às vezes perdemos algo valioso para encontrar algo inestimável, nossa própria voz. Pabelá, novo capítulo. 6 meses se passaram desde então. Portugal se transformou em Espanha, depois Itália, depois Grécia. Descobri em mim uma viajante que não sabia que existia, uma mulher capaz de navegar países estrangeiros sozinha,
de fazer amigos em albergues, de experimentar comidas desconhecidas e aprender palavras em novos idiomas. Cada dia trazia uma pequena revelação. Cada novo lugar oferecia uma perspectiva diferente não apenas do mundo, mas de mim mesma. Júlia tentou contato algumas vezes. Mensagens esporádicas que evoluíram de acusações raivosas para perguntas hesitantes sobre onde eu estava, o que estava fazendo. Respondia com educação, mas mantinha distância emocional. A ferida ainda estava fresca demais para permitir qualquer coisa além disso. Foi em Santorini, observando um pôr-do-sol de tirar o fôlego sobre o mar Egeu, que recebi a mensagem que mudaria tudo novamente. Mamãe, Guilherme e eu nos separamos. Você estava certa sobre tudo. Posso te visitar onde quer que você esteja? Preciso muito da minha mãe agora. Olhando para aquele horizonte infinito, onde o azul profundo do mar encontrava o céu em um abraço perfeito, percebi que estava pronta. Não para resgatar minha filha ou para voltar ao papel de sacrifício que desempenhei por tantos anos, mas para construir algo novo. Um relacionamento baseado em honestidade, respeito mútuo e, acima de tudo, amor verdadeiro. Respondi com apenas 3 palavras. Estou te esperando. Às vezes, precisamos perder algo que pensávamos ser essencial para descobrir quem realmente somos. Precisamos ter a coragem de soltar as amarras que nos prendem a relacionamentos que nos diminuem, mesmo quando essas amarras são tecidas com os fios do amor maternal. O Instagram me mostrou um casamento do qual fui excluída, mas também me deu a oportunidade de redescobrir a mulher que havia se perdido no papel de mãe abnegada. Não sei o que o futuro reserva para mim e Júlia. Sei apenas que, pela primeira vez em décadas, estou vivendo por mim mesma, descobrindo alegrias que nunca imaginei possíveis. E, paradoxalmente, ao finalmente priorizar minha própria felicidade, talvez tenha dado à minha filha o presente mais valioso de todos. O exemplo de uma mulher que se respeita o suficiente para dizer não à manipulação, e sim à própria verdade. Se esta história tocou seu coração, ou se você já se viu sacrificando sua própria felicidade e dignidade por amor a alguém, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Aqui neste canal, compartilhamos histórias reais que mostram que, mesmo nos momentos mais dolorosos de traição e decepção, existe um caminho para a autodescoberta e renovação. Nossa comunidade cresce a cada dia com pessoas que, como você, estão aprendendo a equilibrar o amor pelos outros com o amor próprio. Se você sentir que essas narrativas podem trazer um novo olhar para suas próprias lutas e conquistas, considere se inscrever no canal. A cada semana, trazemos uma nova história que pode ser exatamente o que você precisa ouvir para dar o próximo passo em sua própria jornada. Deixe seu like se esta história ressoou com algo dentro de você e compartilhe nos comentários. Você já precisou escolher entre agradar alguém que ama e ser fiel a si mesmo? Qual decisão tomou e como isso transformou sua vida? Seu comentário pode ser a luz que alguém precisa para encontrar coragem em um momento difícil. Obrigado por compartilhar este momento comigo hoje, e espero continuar fazendo parte da sua jornada, um vídeo de cada vez, caminhando juntos em direção a relacionamentos mais saudáveis baseados em respeito mútuo e amor verdadeiro. Até o próximo vídeo.